Boa tarde. É muito bom ser conhecida como influencer da menopausa, né? Mas sabe que eu gosto disso? Aos 54 anos, eu fico muito satisfeita e muito feliz de poder estar ajudando outras mulheres a darem a volta nesse tema que para a gente ainda é tanto tabu e tanta crença, né, que tem em volta desse tema e que vai acontecer com qualquer mulher, né? Então, esse nosso painel aqui maravilhoso, é uma honra enorme estar aqui, junto com a Ana Lúcia, doutor Fernando, a Pati, e a Pati também, que daqui a pouco vai entrar. Esse nosso painel ele é promovido pela Wells, que é uma marca de saúde, beleza e bem-estar. Vamos convidar a Patrícia? Pati? Você está de cabeça para baixo. Está ouvindo a gente, Pati? Não. Bem, enquanto a Pati não entra, esse nosso tema de hoje, pelo que a Maria e a Rebeca falaram, é um tema assim, completamente novo. E eu sou apaixonada pela menopausa, ela virou a minha melhor amiga. E também sobre a sexualidade, porque a gente sempre acha que a mulher, depois de virar menopausada, ela perde a sexualidade. E eu fui ao contrário. Eu me sinto muito mais sexy em todos os sentidos, uma força vital do que eu era antes de menopausar. Então, é um assunto. Você também? Ah, muito bom. Então, a gente tem que inspirar todas as mulheres, viu? A Paty já entrou? Ainda não. Eu queria parabenizar a Maria e a Rebeca por vocês terem essa ideia maravilhosa de trazer aqui, num dia como esse, um summit para a gente falar do que realmente importa na vida de todas nós mulheres, né? Então, enquanto a Patrícia não entra, a gente pode começar um pouquinho aqui já falar sobre o nosso tema. O surgimento tardio da ginecologia na medicina, eu acho que mostra que a mulher nunca foi tomada em conta, né, doutora Ana Lúcia? A senhora pode explicar para a gente, na realidade, o que é menopausa? Pois, muito obrigada pelo convite. Vou tentar explicar, sobretudo para as pessoas perceberem que, o que é menopausa e o que é o climatério ou a perimenopausa. Então, a menopausa é a pausa das menos, não é? Então, é classificado como todo o período da vida da mulher a seguir à menopausa, que é a última menstruação que ela tem. Essa parte é provocada pela falência do ovário, porque antigamente havia menos sobrevida e o nosso órgão endócrino, que é o ovário, que é o que produz as hormonas que nos tornam férteis, esse órgão não foi avisado que nós íamos durar mais tempo e é o primeiro logo a falha ali por volta dos 50. É normal que falhe entre os 45 e os 55 e será uma menopausa precoce e não fisiológica se for antes dos 42. O que acontece no período fértil ainda e que antecede a menopausa é que é o climatério, que é provocado, tal como na adolescência, e no climatério, que são as duas fases extremas do período fértil da mulher, há oscilações hormonais, não há aquela estabilidade daquela fase intermédia. E essas oscilações hormonais é que dão os tais transtornos que muitas mulheres se queixam. Nem todas sentem isso. Para algumas, a menopausa vem de uma forma suave, tranquila. Para outras, é acompanhada de bastantes sintomas, devido a essa tal oscilação hormonal e que muitas vezes até há um desequilíbrio entre as hormonas sexuais femininas, o estrogênio e a progesterona, em que a progesterona está relativamente mais baixa do que o estrogênio. E aí é que causa muita instabilidade. O que as pessoas se queixam mais é os fenómenos vasomotores, não é? Dos calores, afrontamentos, ou a insónia, a dificuldade em dormir, irritabilidade, pronto, há as partes todas psicológicas e de contexto de vida também nessa fase. Sim. Enquanto que na adolescência tem imensas possibilidades para poder sonhar, na menopausa já se está a confrontar com as escolhas que foi fazendo, não é? Então não é só a parte física, mas também o contexto que ela conseguiu criar para ela própria e se conseguiu, dependendo das suas escolhas, se tem estabilidade emocional, se tem autonomia financeira, se tem hábitos saudáveis,
isso tudo, da alimentação e do exercício, tudo isso vai fazer com que ela enfrente melhor ou pior a menopausa também, não é? E o que a gente sabe que disso tudo, nós vamos passar por isso, por que a gente não é preparada para a menopausa? Porque, infelizmente, é verdade mesmo, as mulheres estão muito desvalorizadas, até pelas outras próprias mulheres. E eu congratulo-me com tanta gente aqui a esta hora a estar interessada neste tema, porque realmente eu acho que há um tabu cerebral mesmo que tem que ser desmistificado e que muitas mulheres mesmo são machistas e isso está na completa e total negação, por exemplo, de tudo que é problema de mulher, inclusivamente nos órgãos sexuais externos da mulher, que é a vulva, e que as pessoas ignoram completamente. Mesmo ginecologistas mulheres, se uma citologia do colo do útero está normal, dizem que a vulva também tem que estar. E elas estão à distância entre os ouvidos e os olhos, e podemos dizer, se ouve bem, não precisa de óculos. E há ginecologistas que dizem, não tem nada, precisa de ir ao psicólogo, porque não tem nada, e nem sequer reparam que realmente tem qualquer coisa. Não é? Eu acho que temos de ser preparados para valorizar. A mulher tem que ser ela própria valorizar e procurar confrontar-se e envolver-se e rodear-se de pessoas que a valorizem. E rejeitar. Aqui, né? Exato. Como o Dr. Batista Fernandes dizia, que está aqui uma boa energia. E tinha que estar. Pessoas que são sensíveis a este tema tinham que ter... E essa parte é muito importante, além do corpo e da mente, a parte energética de cada um, que eu tenho a certeza que os que estão cá sabem que essa parte é importante. Portanto, o ser humano e a mulher têm que ser vistos de uma forma holística. É o corpo, mente e espírito. E pronto. Doutor Fernando, o único homem aqui nesse painel, muito bem-vindo. Obrigado, é um gosto enorme. Não é? Falando sobre esse tema, então, que eu também sou apaixonada, né, sobre a sexualidade. Sim. E como é que você pode falar para a gente o que é a sexualidade e seus vários tons? Aproveitando aí aquele filme, né, que é super interessante, quem não viu, recomendo. Né? Os vários tons de cinza. Então, vamos falar sobre os vários tons da sexualidade. Aqui em Portugal nós dizemos as 50 sombras de Grey, não é os vários tons de cinza. Ah, é? Olha, eu não sabia. Pronto. Basicamente, a ideia de sexualidade, as pessoas confundem muito o que é sexo com sexualidade. São coisas completamente diferentes. Eu gosto muito de utilizar a definição da Organização Mundial de Saúde. Eu não vou dizer totalmente, porque já tenho 50 anos e também a capacidade de memorização não é tão grande, mas a ideia é que a sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, intimidade, o toque e a carícia. É também algo associado à sensualidade e sexualidade e implica tudo o que diz respeito à parte física e emocional, às relações sociais e, no fundo, acaba por ter impacto no nosso bem-estar físico e mental. Ou seja, basicamente, sexualidade somos todos nós, tem muito a ver com o nosso íntimo e começa desde que nos levantamos até deitamos e enquanto estamos a dormir. Portanto, a sexualidade está sempre a acompanhar-nos. E é isso que temos que ter em conta. Depois, a questão da ideia da sexualidade e aqui a doutora Ana esteve a falar um bocadinho sobre a sexualidade feminina também. O que é certo é que há muito pouco tempo é que se começou a falar sobre um órgão feminino, só das mulheres, e teve que ser uma mulher a descodificar totalmente esta anatomia que é do clitóris. Há quem diga clítoris, é para vermos a complexidade da coisa, não é? Que nem há um consenso em relação ao que é ser clitóris ou clítoris. Portanto, e isto desde que as mulheres começaram a ficar mais empoderadas da sua própria sexualidade. Porque até então, como a sexualidade era muito estudada através da parte mais masculina, eles viam o sexo como, até havia mesmo na antiga Grécia, a ideia que a vagina era um pênis invertido. Portanto, tudo focado muito no órgão masculino. Sim. E só desde que as mulheres começaram a ficar mais empoderadas, desde que começaram a sentir mais necessidade de explorar a sua própria sexualidade, é que se começou a conhecer também mais quais são as necessidades
e a própria anatomia da mulher. Então, eu posso falar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente que a sexualidade é uma força vital. Sem dúvida. Não é? Então, já que a gente já esclareceu todo esse tema de menopausa e sexualidade, eu queria perguntar a Paty Parenza, eu sou super fã dessa mulher, gente. Essa mulher é maravilhosa. Ela fala com uma naturalidade sobre esses temas tão importantes. Paty, como é para você olhar a sua sexualidade após a menopausa? Bom dia ou boa tarde. Eu não sei quem almoçou, acho que ninguém, né? É um privilégio para mim estar aqui. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada ao evento. Muito obrigada ao Els, que me trouxe do Brasil para estar aqui hoje. Bom, o que eu acho que muda na nossa sexualidade quando a gente amadurece, que não precisa estar diretamente ligado com a menopausa ou não, mas quando a gente amadurece, a gente perde os tabus, as vergonhas e os medos. Se não perdeu, corram para perder, tá? Porque está na hora. A gente perde a vergonha do corpo, a gente perde a vergonha de se tocar, a gente perde a vergonha de sentir prazer, de se dar prazer. E eu acho que essa é a grande virada da maturidade. A gente põe na nossa mão o nosso prazer e não na mão do outro. Ninguém é responsável pelo nosso prazer. Nós mesmas somos. Se a gente não souber como é que a gente tem um orgasmo, como é que a outra pessoa vai saber? Então, eu sempre falo, o tempo inteiro, eu sou uma usuária de sex toys, amo. Eu também. Assim, ó, meninas, na Wells tem, tá? Porque as meninas me falaram ontem, tem vários. Tenham seus sex toys, brinquem com vocês, porque, meninas, o prazer que um orgasmo pode nos trazer, a potência que um orgasmo pode nos trazer é fundamental para a libido da vida, para a gente ter vontade de viver. Então, não vamos esquecer isso, sabe? E tem uma coisa que eu descobri faz pouco tempo, que eu acho que vocês podem me confirmar, que é fantástico. Vocês sabiam que o nosso orgasmo, ele tem a mesma potência, tanto aos 18 anos como aos 120 anos? Verdade. Olha que maravilha, gente. Yes! Entendeu? Enquanto os homens, né? É verdade. Chega um momento que não consegue fazer mais nada. A gente se vinga, né? Porque a gente vai chegar aos 100 anos potentes e com a nossa sexualidade vigorosa. Então, eu acho que essa é a virada de chave da nossa maturidade. É a gente se olhar, a gente se tocar, a gente se olhar no espelho, a gente entender o que é a nossa vulva, a gente entender que o clitóris tem muitas ramificações, né? E que, enfim, são várias formas de prazer. Eu vou parar de falar, senão eu falo 1 hora. Paty Pontalti, muito bem-vinda! Pena que você não está aqui olhando esse monte de mulheres maravilhosas que... Oi? Tá dando... Eu não escutei. Pode falar você, que a gente não ouviu. Não, aqui é difícil porque teve um pouquinho aqui no colega do Brasil, a prazer está participando dessa mesa, pessoas tão especiais, e falando sobre o tema, né, que a gente tem que colocar cada vez mais em pauta a sexualidade, porque esse nosso período de transformação com a menopausa. Muito bem-vinda, viu? Você ia adorar ver essa plateia aqui de mulheres maravilhosas. E já que você entrou, você chegou na hora certinha para eu te perguntar. Você não é uma mulher cinquentona e nem menopausada. E eu queria te perguntar, conta pra gente, o que a autoestima influencia numa mulher entrando aí nessa fase aí de cinquentona, na maturidade? Eu 48, né? Eu consegui que a gente tem que mudar a perspectiva como a gente se encara desde cedo. Não só nesse momento do princípio do envelhecimento, a gente está na infância do envelhecimento, mas a gente tem que trabalhar isso desde que a gente é jovem. A gente tem que se ver de uma forma diferente, tentar romper com um padrão único, tanto estético, como de sucesso, como de maternidade, como profissional, como todos os padrões que nos impõem como mulheres de sucesso, de perfeição,
Isso é muito importante que a gente consiga se desvencilhar disso e olhar para a gente de uma forma única, mais afetiva, mais respeitosa, entendendo que cada mulher tem o seu processo, tem sua trajetória, tem o seu meio. E por isso que é muito importante que a gente veja, nos perceba como únicas mesmo, nossa beleza, nosso talento, nossa maneira de agir, e que isso, quando a gente chegar na maturidade, nos fortifique tanto que o processo de envelhecimento também se torne mais suave, porque a gente não vai mais associar esse sucesso, essa beleza e tudo mais apenas à juventude, mas ao processo que a gente vai passando no decorrer da vida, entendendo que cada fase tem a sua história e tem a sua beleza, em todos os sentidos, no sentido mais amplo dessa palavra, né? Por isso que eu acho que a gente tem que reforçar muito a nossa autoestima desde sempre. E quando a gente chegar na maturidade, se ela estiver bem fortinha, vai ter tudo mais tranquilo e todo esse processo vai ser visto sobre outra ótica, né? Uma ótica mais de aconchego, mais de receptividade. Que o autoconhecimento, a Pátia aqui Parenza já falou um pouquinho sobre ele na parte da sexualidade. Eu gosto muito de bater na tecla que o autoconhecimento ele é o começo de tudo, né, Pátia? Mesmo na autoestima, a gente tem que se olhar, eu faço isso todo dia de manhã, eu me encaro, independentemente se o dia não está bom, se eu estou com os sintomas da menopausa explodindo. Hoje mesmo acordei 4h30 da manhã, parecendo um vulcão pegando fogo. Às 4h30 da manhã, eu falei, gente, pelo amor de Deus, logo hoje, né, que eu preciso estar com uma cara melhorzinha para estar lá vendo essa mulherada toda maravilhosa. E mesmo assim, eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, para poder passar por essa fase com a autoestima lá em cima, né? Porque a gente precisa desse amor próprio, não é, Paty? Você que está aí no Brasil, o que você acha? Não, eu acho que, mas por isso que eu falo muito que é a questão da comparação, né? Quando a gente tenta se enquadrar muito em qualquer formato, isso nos gera uma certa dor, porque vai ser sempre comparativo e vai ser sempre ruim, porque talvez tu não esteja dentro de uma perspectiva daquele projeto que criaram para ti. Então, acho que a primeira coisa para a gente se autoconhecer é entender que não existe uma mulher que nem nós. E olhar para a gente. Acho que às vezes, nós somos muito preguiçosas em olhar para nós mesmas, né? A gente vai passando, também tem a correria, tem o cotidiano, tem tudo que nos tira o tempo e a gente deixa de olhar para nós, deixa de se ver, deixa de se enxergar de verdade. E de olhar com sinceridade os nossos defeitos, as nossas qualidades. Eu sempre digo, a gente não precisa amar tudo na gente, a gente precisa se respeitar, entender quem a gente é. E, sem dúvida nenhuma, isso é um processo cotidiano que a gente também está construindo. Está desaprendendo muita coisa e está reaprendendo a nos olhar de outras formas, que eu falo que sempre passa pelo afeto que a gente tem pela gente. Eu não gosto disso, a gente tem que se amar, tem que se amar, tem que se amar. A gente tem que entender quem a gente é e curtir as nossas partes melhores e tentar melhorar o que não nos agrada tanto, e assim a gente vai se transformando e respeitar realmente tudo que a gente fez para chegar onde a gente chegou, né? Eu acho que cada mulher tem um valor enorme quando ela deixa de fazer comparações. Isso é muito importante para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoestima. Tem que se comparar. E a gente tem sempre uma beleza, a gente tem sempre, em todas as idades, né? Você é uma mulher linda de 48 anos, eu me sinto linda aos 54 anos, do mesmo jeito que eu me sentia linda aos 44, aos 34, aos 24. Né? Mas eu também não sou ruim comigo. E a mulher, ela é muito ruim com ela própria, né? Ela gosta mesmo de se cobrar. Eu não posso querer me olhar, não sei o que vocês acham, Paty, você, por exemplo, que também sofre com os sintomas da menopausa, eu não posso querer me olhar hoje aos 54 como eu me vi aos 34. Isso é um castigo que eu estou fazendo comigo, né? Isso é um castigo e é o que a gente mais faz. É o que a gente mais faz. A gente chega na frente do espelho para o que vocês olham quando vocês se olham no espelho? Para a barriga, para o pneu, para a perna, para a celulite, para a estria. Tu não olha para a parte mais bonita do teu corpo, para o que você mais gosta. E aí é um grande erro. Porque a gente já começa se machucando,
se autodestruindo. E aí o teu olho, sabe, tu já sai ruim daquele momento. Então eu acho que se olhar com carinho, com acolhimento, como a Paty falou, isso é extremamente importante na maturidade, porque é óbvio que a bunda cai. É óbvio, entendeu? Que as pernas ficam flácidas, que o peito cai. E daí? Entendeu? Tendo um cérebro sarado, tá tudo certo. Acho que isso é o mais importante, não é? Posso dar um exemplo? Por favor. Por exemplo, nestas situações que são relatadas em clínica, aquilo que eu costumo dizer é, vamos supor que eu tenho uma ferida no dedo. A minha tendência é olhar só para essa ferida no dedo e esquecemos de olhar para a mão toda. E é precisamente isto que a Patrícia está a dizer, ou seja, devemos olhar para a mão toda e não para a ferida no dedo. Então isso é até uma indicação médica. Vamos olhar só as coisas boas quando a gente se olha no espelho, viu? Exatamente, vamos olhar para a mão toda e não só para a ferida. Pois é. A doutora Ana Lúcia, a senhora é uma ginecologista, trata muitas mulheres vão no seu consultório, e a senhora também percebe a mesma coisa do que o doutor Fernando falou? Claro. Que a gente só olha... Eu própria sou assim. Se tiver um defeitinho, só olho para aquilo. Só olha para o defeito. Na tentativa de o corrigir, e quando está corrigido, depois reparo noutro que ainda está por corrigir. Muito bom. Então, todas nós vamos sair daqui hoje com o dever de casa de todo dia se olhar ao espelho e ver as coisas que você gosta em você mesmo. Combinado? E agora, eu vou fazer uma pergunta para a Paty Parenza, que eu sei que ela é apaixonada pela Disneylândia da mulher madura, assim como eu. O Sex Shop. Eu não poderia sair daqui, desse painel, sem falar sobre esse tema que eu tanto amo e aprendi depois da menopausa. Por incrível que pareça, eu achava que o sex shop... achava que era para uma pessoa assim, um vibrador, um sugador de clitóris, era para uma pessoa que não tivesse um homem disponível ou uma mulher disponível. Mas aí veio o climatério, uma palavra que eu conheci aos 49 anos, quando eu parei de menstruar, e aí eu fui buscar informações, o que aquilo que estava acontecendo comigo, que eu não me reconhecia. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, não reconhecia os meus sentimentos, o que eu pensava. E aí, estuda daqui, estuda de cá, você acaba conhecendo a Disneylândia da mulher madura. Né, Paty? Pois então, a gente carrega uma culpa, né? Desde que a gente é garota, fecha a perna, não se toca, menina não faz isso, menina é recatada, mulher tem que cuidar. E a gente vive para o outro. O corpo feminino é um território ocupado pelo marido, pelos filhos, pelos pais, pelos vizinhos, se tu quiser, tu deixar, entendeu? Todo mundo se ocupa do teu corpo, menos você. Então, antes de chegar ao sex toy mesmo, a gente tem que observar isso. O nosso corpo é nosso. E a sexualidade é pessoal. Ela independe do outro. A gente tem que se dar conta disso. O que acontece comigo? Eu tenho um namorado que eu comecei a namorar aos 50 anos, no meio da pandemia. Né? Fácil. É mais fácil do que... fácil. Quem tem marido de muita longa data, não fica com essa carinha. Tá. Então, assim, que muita mulher reclama, né? Eu não tenho mais libido, Eu pergunto, como é que estava a tua libido antes da menopausa? Tu estava transando com o teu marido ou com a tua mulher todo dia? Vocês estavam uau! Ou não estavam mais fazendo nada? Porque a gente tem mania de culpar só a menopausa, entendeu? E aí o que eu percebo por mim? Quando eu me distancio do meu namorado, é porque eu me distancio de mim. Eu preciso me encontrar antes de encontrar ele. Se eu estiver bem comigo mesma, se eu estiver me sentindo bonita, se eu estiver me tocando, se eu estiver me dando prazer, eu vou conseguir ter prazer com ele. Se eu não estiver fazendo isso, eu não vou conseguir ter prazer com ele. Então, pensem nisso um pouquinho. E aí entram os sex toys, que eu comecei a usar muito mais agora, adulta, né? Mulher de 52 anos. Porque eles são maravilhosos. Porque é claro que a gente demora muito mais para chegar ao orgasmo. Isso, todas nós, que têm mais de 50 anos ou 45, devem sentir isso. O orgasmo demora para acontecer, é um fato, tá? E, às vezes, um sugador de clitóris, ele faz assim, ó,
1 minuto, pá! Gente, uma maravilha. Recomendo. Entendeu? Gente, é o céu na terra. Então, não venham me dizer que estão sem libido, vão comprar um sugador de clitóris. Sabe, gurias? Eu estou sendo muito específica, muito direta. Desculpa se eu estou sendo muito né, direta ao ponto. Mas é necessário. Vocês sabem que o orgasmo, ele nos dá, logo depois do orgasmo, um poder de concentração absurdo, né? Tem uma sexóloga brasileira que eu amo, que eu já fiz várias entrevistas com ela, e ela me falou que, inclusive, tem uma indicação para mulheres executivas que, quando tem uma reunião muito importante, que elas têm que estar focadíssimas, elas pegam um bulletzinho, vão no banheiro, depois vão para a reunião e pá, 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 super assertivas, entendeu? Porque o homem tem um orgasmo e dorme, né? A prolactina, ele... E a gente sai para arrumar a casa, né? A gente arruma as roupas, varre o chão. Tem uma diferença, não tem, Fernando? Tem uma diferença. Mas também, em defesa dos homens... em defesa dos homens, devo dizer que isto muitas vezes se prende ao facto das relações sexuais serem à noite e na cama. Portanto, se nós fizermos sexo de manhã, se calhar o homem já não vai ter tanto sono, se tiver que ir trabalhar, não é? Portanto, também há aqui outras condições que são importantes. E, Paty, você tem, assim, um queridinho? O meu queridinho é o sugador de clitóris. O meu também. Tem vários, tem a borboletinha, tem o meu patinho, eu tenho um zoológico numa gaveta, assim. Sim, eu também tenho a minha Disneylândia. Não, porque assim, o mundo é muito apressado, né? Foi o que você falou. Às vezes você precisa de concentração. A memória, gente, a memória realmente é um sintoma que arrasa quando você está na menopausa. A minha memória, ela acabou. Eu até falei com meu marido, eu peguei Covid agora, depois de 3 anos, eu falei para ele, meu filho, eu não posso pegar Covid, que dizem já que piora a memória. Daqui a pouco eu vou esquecer o seu nome. Porque eu não tenho memória para nada. Mas é verdade. Isso é verdade. O sugador de clitóris, ele parece que ilumina do nada. Você precisa... Né? Hoje mesmo, eu não podia, já não dormi. Né? Eu não podia esquecer as coisas. Então, vamos lá fazer um treininho rápido antes de chegar lá, porque senão vai dar aquela névoa mental. E como é que eu fico lá no meio daquela plateia? Paty do Brasil, eu estou muito curiosa, né? Porque somos 3 brasileiras aqui nesse painel e 3 Patrícias. A mais nova com 54, a Paty com 52, você com 48. Então, é um nome que ficou na moda há muito tempo no Brasil. Então, aproveitando isso, eu também quero saber qual é o seu queridinho, que não pode faltar na sua Disneylândia. Eu estava ouvindo a Parenza falando aqui, porque... É estranho como a gente demora, né, para entender, para se libertar desse tabu que é a masturbação, né? É uma coisa muito engraçada. E além da masturbação, adicionar os sex toys também é outro processo, né? Porque um depois é outro. Eu acho que eu digo que usar sex toys é tipo passar para fazer a tua skincare do dia, é autocuidado, entende? A gente precisa. E eu acho que o sugador de clitóris, sem dúvida nenhuma, é revolucionário, né? Um antes e depois dele. Porque tem toda uma outra, né? Embora ele não seja um sugador de fato, né? Ele funcione por ondas, mas o processo dele faz realmente a gente chegar ao orgasmo muito mais rápido, ainda mais numa fase que nós mulheres temos tendência a demorar um pouco mais, né? Para sentir o clímax, assim, para chegar ao clímax. Então, sem dúvida, o meu queridinho é o mesmo da Parenza, vai ser o sugador de clitóris. Que eu dei de presente para ela, tá? De aniversário, só para vocês saberem. Nesse meio. E eu vou Mas falar agora, pro pessoal... minha amiga, eu tô com uma gaveta bem fornida. Pois é, né? E o pessoal da Wells, por favor, a partir de hoje, vamos botar aí o estoque do sugador de clitóris. Né? Porque todo mundo vai comprar para experimentar. Ô, Patrícia, elas vão achar que as brasileiras são umas safadas sem vergonhas, né? Mas você sabe que eu acho que isso não é safadeza? Isso é vida, gente. O doutor já falou isso aqui pra gente. Eu falei. É autocuidado, gurias. É força vital, é vida.
Se na menopausa a gente precisa se concentrar, né? E a gente não consegue se concentrar, a gente tem que ir atrás, né? Porque é muito ruim para a mulher, né? Os homens não precisam disso, os homens vão, quanto mais velhos, melhores, eles envelhecem lindamente, com cabelo branco é muito mais sexy, a gente não pode ter cabelo branco, a gente não pode ter gordurinha, a gente vai para reuniões importantíssimas e a gente não dorme, a gente, né? Então a gente precisa... Não, e Patrícia e Fernando, e os homens têm Viagra, a gente não tem. Não é, tem Viagra. Nós temos lubrificantes Exato. e esses sex toys também podem servir só como estímulo para depois a mulher se relacionar com mais leveza, mais calma, não é? Até pelo efeito do orgasmo, que o orgasmo faz vasodilatação, faz descontração dos músculos, é quase como se fosse um tratamento de beleza. Se a mulher fizer isso antes de ir ter com um homem para um jantar e para se preparar para aquela atividade relacional, porque se soubermos o que é um orgasmo, o orgasmo dura ali uns poucos segundos, muito poucos segundos, e será o clímax da fase do que é a relação sexual, que começou a ser estudado nos anos 60 pelo Master e Johnson, não é? E já eles classificaram como um estado alterado de consciência, mas que pode durar até mais do que só aqueles segundos, um estado de bem-estar. E vai proporcionar que a mulher relaxe não só fisicamente, como psicologicamente, e não vá com tanta pressão depois para o jantar, para o encontro com o parceiro. Portanto, os sexo toys devem ser, sim senhora, muito importantes, mas é um complemento depois da atividade relacional e do contexto com o homem, até porque existem vários níveis de orgasmo e é evidente que o orgasmo que eu própria já felizmente consegui experimentar e quem não conseguiu que tente, é o orgasmo simultâneo. Porque os orgasmos têm várias intensidades, não são todos da mesma intensidade, não é? E o máximo de todos é quando duas pessoas conseguem, homem, mulher, o que for, duas pessoas conseguem ter em simultâneo uma comunhão, uma união física e espiritual. Isso é o must de tudo. Os sex toys serão uma ajuda para a mulher não pôr tanta pressão no homem, porque às vezes se a mulher tiver algumas inibições ou até alguns problemas que precisem de ser tratados pelo ginecologista, ela vai para o homem, não consegue, dói, aperta, elas vai estragar o homem. Eu muitas vezes estou a compô-las e ensino-as a usar isto para que quando vão ao homem já estarem a saber que não vai doer. Porque senão, coitado do homem, vai ali e magoa. E depois começa-se a retrair. A gente até digo, eu vou-vos compor e depois quem compõe o vosso homem. Por isso que os nossos queridinhos nos ajudam a isso. Olha, já vi a Maria parada aqui. Eu queria falar com vocês a tarde toda. A tarde toda. Mas a Maria já está ali falando para a gente ir embora. E eu queria finalizar perguntando para cada uma das partes qual é o mito, Paty aí que está no Brasil, qual é o mito sobre a sexualidade que você acha assim que é o que mais te incomoda? Eu acho que... Bom, primeiro que o orgasmo tinha que ter penetração, né? Eu acho que esse é um dos maiores mitos que a gente ouve, né? É verdade. E eu vou ser sincera, eu não acho que a gente tenha essa obrigatoriedade de dar prazer, entende? Isso acontece naturalmente quando a gente ama, quando a gente está bem num relacionamento. Eu acho que a gente tem a obrigação de buscar o nosso prazer. É verdade. E não colocar em outro essa responsabilidade. Para mim, isso também é um mito, sabe? Então, as duas coisas. Eu acho que a gente tem que entender que o nosso prazer existe de várias formas e que a gente pode ser responsável por ele também. E é com o nosso aprendizado, o nosso autoconhecimento, que a gente vai conseguir ter mais prazer, inclusive quando estivermos acompanhadas, né? Então, olha, acho que os maiores dos mitos é essa maneira como a gente encara esse prazer. Olha, Paty, você está aí no Brasil, não viu aqui que já apareceu uma tarja vermelha que eu tenho que ficar quieta. Então, eu acho que eu não vou poder nem fazer essa pergunta para a Patrícia, mas eu posso fazer? Vou responder, desculpa. Mas uma resposta rápida, está bem? Bem rápida. Sabe qual é o maior mito que assombrou a vida inteira? Que eu tinha que gozar com a penetração. Todo mundo gozava com a penetração, entendeu? Só eu que não. Até o dia que eu entendi que eu tinha que me tocar. Que o meu orgasmo estava no meu clitóris e não
na minha vagina. Fica a dica. Fica a dica. Ó, então, eu vou finalizar com duas coisas. Primeiro, falando para você que você é seu único limite. Tá? Não esqueça do dever de casa lá no início do nosso painel. E queria avisar para vocês que nós adoramos ganhar mimos, né? E a Wells vai distribuir aí para a gente um mimos. Eu tô louca para ser o sugador de clitóris. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês.